Oi, gente, tudo bem? E aí? Vamos falar do que hoje? Vamos falar de obediência? O que vocês acham? Acho um tema pertinente e necessário para a Igreja do Senhor. Se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, eu já vou te dar esse spoiler. Para vir para Cristo, venha do jeito que você está, porque é Ele que vai moldar, é Ele que vai limpar, é Ele que vai santificar. E Ele que vai gerar no seu coração frutos de arrependimento e obediência para que você e a sua família possam viver experiências sobrenaturais com o Senhor, que você e sua família possam desfrutar de um banquete, porque é isso que Ele tem para nós, uma vida em abundância. Não estou te prometendo aqui nada do que está na Bíblia. No mundo terás aflições, mas, porém, todavia, é muito melhor estar no deserto com Jesus do que estar sentado num banquete sem Ele. Amém? Então eu vou ler hoje para vocês Romanos capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Amém. E eu gosto do 20 também. Eu faço questão de ler o 20 e o 21, porque ele fala assim, ó: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vou tirar o óculos por causa do reflexo da minha janela aqui, tá bom? Tava aqui meditando, tava lendo Romanos, eu tô lendo a carta de Romanos agora. Terminei Atos e fui para Romanos. Tô lendo em sequência aí. Gente, que delícia, né? A gente poder ter os olhos abertos, a gente poder obedecer a Deus, estar nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor, de mão dada com Ele, no colo dele. Se você ainda não tá, como eu falei no começo do vídeo, que você possa ficar nesse lugar, que você possa permitir que Deus te coloque nesse lugar, porque essa é a vontade dele. A vontade dele ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ele tem o melhor para nós. Em Romanos 5,19, nos ensina que as nossas escolhas em obedecer ou não à vontade de Deus não afeta apenas a gente. Ela afeta quem está no nosso redor. A nossa família, afeta os nossos parentes, afeta os nossos filhos, se você é como eu que tem filhos. A nossa desobediência ao Senhor, ela vai afetar os nossos filhos diretamente. E eles podem ficar no deserto com você. É isso que a gente precisa pensar. Porque assim, quando a gente tem a lei da semeadura, que é bíblico, que é maravilhosa. Então nós plantamos sementes de bondade, de fidelidade, de amor, de gratidão, de esperança. E isso vai gerar frutos. E quem que vai colher esses frutos? Talvez você não vai nem ver esses frutos frutificarem. Então, quando eu aprendi que o que eu estou plantando hoje, desde quando eu me converti, desde quando eu entendi, tá? Meu filho, meu neto, meus filhos, meus netos vão colher de frutos que eu estou plantando agora, né? Das sementes que eu estou plantando. Mudou a minha vida. Porque eu falei, por mais que eu não veja, não me importa. O importante é eu saber que eu deixei um legado. O importante é eu saber que me alimentando da palavra do Senhor, servindo ao meu Deus de todo o coração, sendo obediente à palavra do Senhor, eu estou plantando sementes de obediência e frutos serão colhidos.
pelos meus netos, pelos meus descendentes, pelos meus sobrinhos, pelos meus filhos. Não me interessa em que tempo, em que momento e quem será. O que importa é que eu estou fazendo a minha parte, certo? Vamos lá, deixa eu seguir. Aqui ele fala assim, que assim como foi com os israelitas, que experimentaram os frutos da desobediência depois do êxodo do Egito. Se eles tivessem obedecido a Deus prontamente, a vida deles teria sido completamente diferente. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto, porque não queriam se submeter à vontade de Deus. Aí esse daqui pega, né? Porque saber que você foi desobediente, que teu filho vai passar por coisas, os seus descendentes vão passar por situações onde você é responsável, isso tem que doer no teu coração. Isso você tem que acender uma luz de alerta. Assim como os filhos deles foram afetados pelas decisões deles, os nossos filhos também são ou serão. Quando crescerem, eles podem dar um jeito de sair desse deserto, eles podem quebrar esses ciclos, essas questões hereditárias que a gente vem herdando, de geracional. Mas, aí ela fala aqui, que quando crescerem, eles serão e podem dar um jeito de sair, mas certamente colherão os frutos da desobediência que hoje plantamos, uma vez que a Bíblia é clara em Êxodo 20, capítulo 5 e 6. Êxodo, capítulo 5 e 6, diz assim, Êxodo 20, deixa eu pegar meu Êxodo 20 aqui, versículos 5 e 6, diz assim: Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos dos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daquele que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Tem gente que não acredita nisso, tá? Então, tudo bem, eu respeito quem não acredita em heranças geracionais. Aquela coisa. Se minha mãe e meu pai tivessem feito de maneira diferente, tivessem obedecido os caminhos do Senhor, tivessem me ensinado o caminho do Senhor, talvez eu não teria passado por tantas coisas, sabe? Na minha vida infantil, na minha vida adolescência, na minha vida adulta. Se eu tivesse aprendido os preceitos, se eu tivesse aprendido a palavra, eu não teria tido uma gravidez na adolescência, eu não teria tido tantos problemas de reatividade, agressividade, eu não teria tido tantos problemas com drogas, com cigarro, com bebida. Eu sei que todas as coisas que passei me trouxeram até aqui, mas eu sei que também teve uma responsabilidade dos meus pais quanto a isso, porque uma família disfuncional, uma pessoa que não tem Deus, ela não vai dar o que ela não tem. Então, se eles não tiveram, e isso não tô, pelo amor de Deus, jogando a culpa nos meus pais. Não é isso. Não é isso. Nem faça isso com os seus, até porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Não é pai e mãe bom, é pai e mãe. Mas eu acho que poderia ter sido diferente comigo, com os meus irmãos, assim como a minha avó poderia ter sido diferente com a minha mãe, com meu pai. Quando eu olho para trás e sei da história dos meus pais, por exemplo, eu sei o que eles passaram, sei de dificuldades que eles tiveram, de limitações, de traumas, abusos que eles também sofreram, e me compadeço com isso. E sou grata a Deus porque tem coisas que eles passaram que eu nunca passei. E falo isso com muito temor diante de Deus, que eu quero fazer diferente, sabe? Eu quero poder proporcionar para os meus filhos algo diferente do que eu vivi.
Por que não? Por que não quebrar esses ciclos da nossa família? Por que não ser aquele que resiste? Por que não ser aquele que queira obedecer? Por que não ser aquele que vá na contramão do mundo e falar, eu não vou fazer o que vocês estão fazendo? Por que, minha mãe fez, meu pai fez, eu vou fazer também? Não, faça diferente. Plante sementes diferentes para que você tenha uma colheita diferente. Talvez foi o que eu falei, talvez vocês não vão ver o fruto da obediência. E esse também não tem que ser o intuito também. Aquela coisa assim de tipo, não, eu vou plantar porque eu sei que eu vou colher e vou ficar rica. Não é sobre riqueza, não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre isso. Não adianta nada. Nada. A gente estar cheia de dinheiro na conta. O seu dinheiro não compra nada no céu. O seu dinheiro não compra nada. Tem muita gente cheia de dinheiro na conta e morta espiritualmente, que é um vazio, é um buraco. E às vezes só precisa renunciar o que a mãe e o pai fez, só precisa querer ser obediente, se decidir por Jesus. Às vezes uma decisão sua pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida, pode mudar tudo daqui para frente. Porque o que passou, passou. Você não consegue mudar, cara. Você não consegue mudar o que as pessoas pensam de você, você não consegue mudar o que você fez. Cara, eu fui mãe com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade eu fui mãe. E desculpa, ninguém quer ser mãe com 15 anos de idade. Desculpa. Só que eu tinha 15 anos de idade. Isso foi um fruto da minha desobediência, também o fruto da desobediência dos meus pais. Minha mãe já tinha falecido, minha mãe não tinha conhecimento bíblico, nem o meu pai. Não era uma família enraizada em Cristo. E tá tudo bem. O vídeo é para ser leve, o vídeo não é para ser pesado. Mas eu sei que podia ter sido diferente. Mas foi desse jeito e tá tudo bem ter sido desse jeito. O que eu não posso hoje, com 42 anos de idade, é olhar para a Suelen de 15 anos e me sentir culpada pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Não vai mudar o que a minha filha hoje, ela tem de mim. Não vai mudar o que eu fiz e o que eu não fiz. Não vai mudar. Mas eu creio, de verdade, eu creio que o que eu planto hoje, em 2 anos e 7 meses que eu estou em Cristo, o que eu planto hoje, as sementes que eu planto hoje, que eu decidi abrir mão de mim mesma, que eu decidi por Cristo, decidi obedecer aos seus preceitos, aos seus mandamentos. Eu decidi por isso. E luto contra isso todos os dias da minha vida. Eu sei que a minha filha vai colher esses frutos. Talvez não no tempo que eu acho que ela tem que colher, vai ser no tempo de Deus. Eu creio que um dia Deus vai tocar no coração dela e ela vai um dia me perdoar. E não é por falta de pedir perdão. Só que assim, não tem mais o que ser feito, entende? Eu já voltei para aquele lugar. Eu já peguei o chicotinho aqui e fiquei chicoteando. Eu já fiquei falando, eu não fui uma boa mãe. Já fiz tudo isso. Já chorei, já me arrependi, já me culpei. Mas nada adiantou, nada foi o suficiente. Porque entenda uma coisa, quando você é perdoado por Deus, não há ser humano na terra, seja ele quem for, não há ser humano na terra que me faça, que me fale coisas que eu não sou, eu não vou permitir. Eu não vou permitir. As pessoas, elas podem falar o que elas quiserem. Porque você não foi uma boa mãe. Porque você não é uma boa irmã. Porque você não é uma boa filha. Porque você não é uma boa funcionária. Gente, sinceramente, o que eu fui. As coisas velhas já se passaram. Eis que faço tudo novo. Isso é bíblico. O Senhor fez nova todas as coisas. O Senhor já me perdoou. Quem é o outro ser humano para me perdoar ou não? Desculpa. Tem que ter humildade de falar, me perdoa, eu errei realmente, mas eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento, eu não tinha Jesus e eu errei, me perdoa.
Agora, se a pessoa não quer, sinto muito. E não deixe de plantar coisas boas para as pessoas na sua vida, entende? De orar por essas pessoas, de pedir para que o Senhor toque o coração dessas pessoas. Seja obediente a Deus, porque você vai colher, seus filhos vão colher, seus netos vão colher, seus bisnetos vão colher. Vai ter alguém que se posicionou, um dia alguém vai lembrar e vai falar, não, aquela ali se posicionou, aquela ali deixou um legado, deixou uma herança. E não é uma herança de dinheiro, não. É uma herança geracional de libertação. Porque a Bíblia diz que conheça a verdade e a verdade vos libertará. E você tem que ser a libertadora da tua casa, cara. Você tem que ser a libertadora da sua geração. Você tem que ser a coluna da tua casa. Você tem que ser aquela que se levanta e fala, não, aqui vai parar em mim. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso. Aqui não. Aqui não vai ter mentira, aqui não vai ter enganação, aqui não vai ter falsidade. Aqui não. Vai dar, todo mundo virou a cara. Aqui não vai ter. Não vai ter confusão. Eu não sirvo um Deus de confusão, eu não sirvo um Deus desorganizado. Então, assim, se posicionar realmente em Deus e plantar sementes de obediência a Deus. E tem uma frase aqui, eu queria terminar o vídeo, que diz assim: a obediência a Deus é uma escolha de longo alcance. Ela fecha as portas do inferno e abre as janelas e as comportas do céu. E tem o poder de afetar muitas pessoas. Então, o evangelho, ele é para alcançar, para transformar a tua vida e quem está ao teu redor. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor coloque no seu coração esse anseio em plantar a obediência, em plantar sementes de obediência. Seja obediente a Deus. Ele não vai você nunca mais vai ter comportamentos, nunca mais você vai ter problemas tão absurdos, tão graves de quando você não tinha Deus, sabe? Eu fico pensando, eu falo assim, gente, eu acho que hoje eu tenho problemas, tenho questões e tal, mas assim, elas ficam tão mais leves, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu fico em paz, entende? A paz que excede todo entendimento. É simples. É ser obediente, querer ser obediente à voz de Deus e o que Ele tem para você. Amém?